Para vós outros um nome que nada significa, que é estranho para todos, do qual talvez ninguém se recorde. Gertrudes. Em 14 de agosto de 1942. Longe ou perto. Meus irmãos e meus amigos, que a suave paz de Deus esteja convosco. Espiritismo continua a ocupar a atenção dos homens. Quanto mais o círculo das provações aperta, quanto mais a dor empolga o corpo humano, mais a alma sente necessidade de alguma coisa mais forte, mais segura, a que se apegue com segurança. Infelizes aqueles que não compreendem as grandezas do Evangelho cristão, se afastam dos seus preceitos, pensando atirar as suas responsabilidades para dias futuros. Mero engano. Deus, em sua infinita misericórdia, tem procurado encaminhar os homens pelo caminho reto da virtude e do dever, e não impõe esse caminho a alguém, para que todos tenham o mérito da escolha. Assim, pois, é livre o homem de agir com a sua responsabilidade, esta faculdade livre do arbítrio concedida pelo Onipotente. Amar e respeitar os mandamentos divinos é ter o Espiritismo perto do coração. Alguns amam o Espiritismo a seu modo, querem o Evangelho do Cristo pelo prazer de escutarem a palavra redentora de Jesus, mas subordinando ao seu modo de pensar. Esses são espíritos de longe. O Espiritismo talvez em letras douradas longe, no topo da montanha, que os seus olhos mal divisem. O Espiritismo para esses é lindo, muito belo, portentoso, grandioso em seus efeitos, sublime em seus conceitos, mas o querem assim bem longe, bem distante, muito belo, muito bonito, muito perfeito, sublime mas lá no cume da montanha, para não perturbar o seu pecado, corrigir os seus defeitos. Que fique lá com sua sublimidade, com sua beleza. Para esses, meus amigos, Espiritismo não existe. O Espiritismo perto, dentro do coração, observado pela religião, dentro da consciência, ensina que cada um carregue a sua cruz e não se dirige ao Senhor puramente de lábios. O Evangelho do Cristo é o próprio Cristo, seu próprio pensamento. O Espiritismo bem perto do coração, bem perto da vida para corrigir os defeitos, para lapidar o caráter, burilar a perfeição. Espiritismo dentro da alma serve para limpar todas as culpas, emendar todos os erros. Meus amigos, e meus irmãos, onde estará o Espiritismo para vós, perto ou longe? Se longe, de forma que sua lei não vos incomode, então vós não estareis perto do Mestre. Ao contrário disso, o Espiritismo está dentro da vossa consciência, sublime no Evangelho de Jesus. Então, sim, vossas almas afastadas dos pecados, limpas pela fé, serão impolutas para se apresentarem no além, quando a morte as separar do corpo. Longe ou perto, Deus vos guie. Viana de Carvalho. Em 21 de agosto de 1942. A morte não avisa. Sejam as minhas primeiras palavras hoje convidar-vos a unir os vossos pensamentos ao meu, no sentido de beneficiar esses pobres espíritos que pagaram sua dívida nessa expiação coletiva que bem conheceis. Dor que avassala corações maternos, dor que cruciou amigos, parentes e até criaturas estranhas. Meus amigos, eu não venho analisar aquele momento doloroso, porque revolver a chaga que deve existir nos vossos corações, não daria proveito. Eu venho para vos chamar a atenção a um ponto que reputo de extrema conveniência no momento. A morte não dá aviso prévio, a morte não diz vir hoje ou amanhã, a morte não diz irei mais tarde, tens ainda muito tempo. Nada disto. A morte é silenciosa. Muitas vezes vem de súbito e de assalto. E eu, na minha ignorância de espírito pouco cultivado, vos pergunto, sem intenção de vos magoar, mas unicamente para despertar-vos, estareis vós prontos para esse chamado imediato? Estão as vossas almas prontas para dizer adeus ao mundo, abandonando os corpos e partindo para o espaço? Refleti. Não foi debalde que o Mestre Divino,
com aquela autoridade incontestável nos céus e na terra disse: vigiai para que não entreis em tentação. Disse estas palavras àqueles dedicados apóstolos, que, cheios de mágoa e dor, dormitavam a curta distância, quando ele foi orar pela última vez na terra, no Monte das Oliveiras. Jesus lhes perguntou: não pudestes velar uma hora? Vigiai para que não entreis em tentação. É ocasião de vos repetir estas palavras, irmãos. Meus amigos, vigiai para que não entreis em tentação. Quantas vezes, arrastados pelo impulso do vosso gênio humano, que não se quer dobrar, espezinhais o Evangelho, proferei palavras que Jesus condena, e vos mostrais desatentos aos conselhos e preceitos do Mestre. Quantas vezes, dominados pelas paixões, vós vos tornais verdadeiros algozes, quando deveríeis ser amparo e proteção. Meus amigos, eu me condoo da sorte humana. Eu também tive dores a suportar, palmilhei esta terra de ingratidão e sofrimento quando aqui estive, e agora no plano que habito hoje, liberta no espaço, lamento as minhas incertezas e irresoluções, como vós lamentareis vossos momentos de impaciência, próprios deste plano em que atualmente viveis. Guardai, porém, este lema para as vossas vidas: fora da caridade não há salvação. Este lema é de grande instrução, e deve existir entre todos os cristãos espíritas. Por isso, quando eu encaminho um pensamento bom para a terra e esse pensamento vem como uma espiral rodando, rodando, rodando até penetrar no ponto almejado, é bem recebido e resolvido, o meu espírito se enche de júbilo, pois é mais uma dívida que paguei. Não me compreendereis por certo, mas isso não tem importância para vós. Um dia no espaço tudo será revelado, será desvendado e compreendido o que hoje não posso dizer. Amigos meus, a situação do planeta é dolorosa. Já vos foi dito que não há lugar para frivolidades, sim para pensamentos úteis, fraternos, bondosos e justos. Deus tudo vê. Médiuns que me ouvis, a vós, sobre todos, cabe um grande trabalho. Expoentes que sois da verdade que vem do alto, instrumentos nas mãos da providência. Cerrai os vossos ouvidos a qualquer intuição má, traçai a vossa linha reta em busca do infinito, semeai toda essa trajetória de atos bons, de caridade e justiça. Que Deus vos abençoe. Conceda o Senhor ao meu espírito a evolução de que ele tem necessidade para fazer o bem. Maria Rita. Em 21 de agosto de 1942. Amai a Jesus. Irmãos amados e meus amigos, que venha a este recinto, sobre vós, o fluido salutar do Divino Mestre, para vos encorajar, amparar e guiar neste mundo de trevas e dores, que a sua benção paternal se estenda sobre todos e sua inspiração bafeje os vossos pensamentos. Deus é a luz, e a treva não pode vencer entre vós espíritas, claro como o dia é a visão daqueles que têm fé e a dos que não têm uma fé segura escura como noite. Meus amigos e meus irmãos, é tempo de despertar a vossa atenção mais uma vez, para a figura excelsa do Divino Cordeiro de Deus. É tempo de chamar a vossa atenção para este Mestre Divino, que viveu e sempre vive orando por todos vós, amando-vos na ternura do seu grande coração, desejando a felicidade de todos vós. Se há alguém sofredor, tenha o pensamento em Jesus. Ele lhe oferece a felicidade. Se alguém está pesaroso, triste, enxugue as suas lágrimas e pense em Maria. Se alguém está padecendo injustiças, lembre-se de Deus, do que encontrará alívio dentro do seu coração, porque Deus, nosso Senhor, é todo caridade, é todo amor e misericórdia. Se há alguém vergado ao peso de suas culpas, recorde-se que Jesus disse ser suave e leve o seu fardo. Se há alguém sofrendo provações de miséria, de dor, recorde-se que Jesus foi o maior perseguido na terra ingrata, pelas multidões, maltratado pelos homens, injustamente ferido em sua face divina, vilipendiado, e até pregado numa cruz como se fosse um criminoso. Recordai-vos,
homens dessas injustiças, e compreendi que tais erros, tais crimes, tais pecados não podiam deixar de ser pagos em futuras gerações. Resta, porém, que a criatura humana compreenda a vida do seu mestre seguindo-lhe os passos, observando-lhes os pensamentos, auscultando-lhe o coração. Procure ser também assim, fiel, manso, suave, doce, para longe os pensamentos maus, fazendo correntes perigosas de forças inferiores. Tende pensamentos puros, pensamentos de caridade e amor à vida espiritual, de amor ao próximo, de liberdade de consciência. Não há alguém na terra sem erros, Deus só é perfeito. Fixai as vossas mentes na personalidade augusta do Divino Mestre e orai com fé. Não vos esqueçais, amai a Jesus. Sede fiéis. Tiago. Em 28 de agosto de 1942. Deixai vir a mim os pequeninos. Deus, nosso Senhor, seja louvado. Jesus Cristo, o seu divino Filho, seja o amor verdadeiro dos vossos corações. Vede vós, meus amigos, como Deus em sua infinita misericórdia e sabedoria faz as coisas tão diversas do homem. Porque eu estou aqui, e vim à vossa sessão e me comunico convosco, para contar como me sinto, como estou vivendo, tranquilizando as criaturas do que me são caras, é fácil compreender. Mas, encerrar uma sessão que um guia daquela altura espiritual abrir, ser eu encarregado do fim. Mas eu compreendo, Deus ama os pequeninos, os humildes, aqueles que nada foram na terra, e eu nada fui. Partindo tão cedo, ainda na primeira infância, como poderia ter me enchido ao menos da sabedoria do homem? Nem tinha o meu curso completo, pois, a moléstia derrubou-me no leito, e não permitiu mais que eu me aperfeiçoasse no pouco que aprendi, e ficou assim mesmo. Eu não vim para ser um sábio, eu não vim para ser um chefe de família, eu não vim para ter uma profissão na terra, vim tão somente para sofrer. Este sofrimento me era útil, o meu espírito necessitava de pagar mais esta dívida, ainda uma vez na terra, por isso aqui vim, e mais ainda, eu dei lugar ao sofrimento e à tristeza, eu fui causa de rios e rios de lágrimas serem derramadas no grande amplexo de dor. Tudo isto está certo, tudo está direito, é assim mesmo. E agora, o pequenino que bem pouco tempo aqui viveu, sendo a graça dos seus, o enlevo da casa, que queria bem aos amiguinhos e aos seus irmãos, aqui está, não como criança, mas como espírito que Deus libertou do crisol da dor. Deus disse, basta de sofrer. Deus ampara. Quantas belezas tem Ele reservado para a misericórdia e consolo daqueles que têm fé. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais será o reino de Deus. Eu fui um dos tais, tal qual como sou, vou continuar a minha evolução no espaço, mas uma vez interrompida na terra nos verdes anos. Perante os direitos divinos tudo isto está certo. Agora vou observando a perfeição das boas obras no aprendizado de bons pensamentos e dos bons sentimentos. Deus nosso Senhor sabe que não orgulhosamente, mas com humildade desejo mais tarde poder voltar à terra como um trabalhador útil na vinha de Jesus. Rogai por mim, lembrai-vos dos meus, dizei-lhes que não chorem, que se consolem, porque quando eu entro lá, que a vejo triste, tão sofredora, tenho vontade de dizer, estou vivo, tu bem sabes disso, estou bem. Deus é muito grande. Meus amigos, basta, a esmola foi muito grande, a esmola que me foi concedida agradeço com a minha alma de joelhos. Deus abençoe o asilo espírita João Evangelista, o faça progredir sempre. Ó, meu Senhor, se me permites pedir alguma coisa a mais, peço que venha a tua paz à terra, para a tranquilidade de todos os corações humanos. Senhor Jesus, manda tua paz, aquela paz consoladora que enche a alma de felicidade, sossego tão doce que fortalece. Meus amigos, dizei a todos que me conheceram que faço votos pelo seu progresso. Ari. Em 28 de agosto de 1942. Mocidade e velhice.
Meus amigos, e meus queridos irmãos, eu vos desejo toda a paz, todo progresso espiritual, todo bem-estar físico e moral. Aqui estou no cumprimento do meu dever, nem podia deixar de vir. Os anos passam na Terra, as criaturas humanas vão envelhecendo materialmente, é natural. Começam a vida de uma maneira tão própria, tão aceitável, ignorando todo o mal e nada conscientes do bem passado em vidas anteriores neste plano terreno. Assim a primeira infância passa, a mocidade, a juventude, até o desenvolvimento da idade madura, quando o homem pode dizer: sou consciente, tenho responsabilidade dos meus atos e isso atentamente devo à lei do livre-arbítrio que Deus me concedeu. Passas mais um aniversário hoje. Este aniversário já não é um aniversário da juventude, já não é um aniversário da adolescência, nem da infância, mas o aniversário da velhice, com todos os seus pesares e dores. A velhice na Terra, quando a criatura tem a certeza do cumprimento do seu dever, é digna e respeitável. Ela vai tornando o corpo mais fraco, as faculdades menos lúcidas, a resistência mais enfraquecida. Isto, porém, em nada afeta o espírito, porque o espírito não mede os seus anos pela idade do corpo. Pode existir um espírito novo em um corpo idoso, como pode existir no corpo infantil um espírito cheio de vidas de anos anteriores, séculos até. Assim, é preciso encorajar aqueles que, avistando no horizonte a aproximação do fim da jornada, podem talvez enfraquecer no pensamento. Nunca esteja o pensamento solto e sim firme em Deus e naqueles que partiram primeiro. Os moços, não obstante a juventude, estejam com o espírito pronto, com sua bagagem arrumada para poder comparecer diante do Mestre, dos guias abençoados. Deus não avisa, devem todos ter o olhar fixo naquele que conhece as misérias do mundo, que tem experiência da vida material e a todos espera no infinito. Na Terra, quando o sol se põe, a luz é fraca, no espaço sideral é sempre forte. A minha visita está feita à portadora de amor, de saudade, de recordação feliz, e sobretudo de bons desejos para a presente vida e a que desponta no horizonte da fé. Paz a todos os homens. Jurema. Em 4 de setembro de 1942. De um filho para sua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz concede o Criador à humanidade sofredora. As vibrações dos corações maternos sobem ao alto, são recolhidas pelos espíritos diretores e são atendidas na medida de suas possibilidades. O teu pensamento fixo sobre mim recorda tudo o que se passou. Tens a ideia que talvez seja possível vir, o que é preciso que eu diga, já estava resolvido. Mas, para te consolar, para te animar, para te encorajar no momento presente, digo, tudo na Terra é difícil, especialmente no momento, mas os espíritos luminosos estão atentos, vigiam e percebem, velam pela humanidade sofredora. Os crentes espíritas são os privilegiados, não privilegiados do Senhor, porque Deus não tem privilégios, mas de crença. A criatura humana adepta de outras religiões não tem o pensamento na altura como o espírita. Eles se lembram mais das coisas terra a terra, enquanto o espírita tem a esperança no alto. Nas outras crenças o culto é mais cerimonial. O crente espírita tem o pensamento ao alto, lembra-se de Deus que é quem tudo determina, sabe que o livro da existência de cada um contém a sua prova, o resgate de suas dívidas. Sabe que cada um tem de pagar até o último ceitil, mas sabendo que tudo isso é verdade, sabe que existe a misericórdia infinita do Criador. Deus é justo, reto, inflexível e também bom, misericordioso, Pai amantíssimo. Agasalhando-se sob o manto da misericórdia divina dela, todos podem esperar todo conforto, toda esperança, todo amparo. A ti digo, não te sobressaltes em extremo, tem fé, confiança, suceda o que suceder. Que tua fé não enfraqueça. Volve olhar para o Criador, volta a olhar para Jesus, vê a sua figura imaculada, sublime até o Calvário,
fraquejando seu joelho, por terra cair na terrível escalada. Gotas de sangue, na sua fronte divina, escuta o arfar o preço do que sabe que vai morrer. Vê a humilhação final, crucificado entre malfeitores. Ele o justo, ele o bom, ele o filho dileto de Deus. Lembra-te de tudo isto, faze um paralelo entre a tua dor e a da Virgem Mãe, volve o teu olhar para ela e aprende a sublime lição. Ele, Jesus, podia dizer à turba insana, aquieta-te, como outrora fizera no lago de Genezarete. Mãe querida, o meu espírito te diz, coração ao alto, fé, esperança no Pai e aguarda a clemência de Jesus. Que a paz bendita do Criador venha sobre todos os irmãos e vos faça compreender a situação material como a espiritual do planeta que habitais. Antônio Joaquim. Em 4 de setembro de 1942. Coordenação. Meus irmãos e meus amigos, que a paz de Jesus esteja convosco. Eu venho visitar-vos mais uma vez, desejosa de trazer um conceito proveitoso, por ver a disparidade entre vós sobre diferentes pontos espíritas. Venho aconselhar-vos, como amiga que sou, a coordenação de vossos pensamentos. O mestre Allan Kardec, quando fundou esta doutrina que hoje abraçais, traçou o seu porquê coordenador, juntando apontamentos aqui e ali, além, e foi desses apontamentos que se fez o Código Espírita, que todos vós conheceis. Isto quer dizer que ele organizou um método para estudo, para observação, dependendo do proveito somente de cada criatura. O trabalho espírita prosperou ao correr dos tempos, vai adiante do homem, abrindo-lhe a compreensão, mostrando-lhe com exatidão, a razão de ser da fé. Juntando os dados espíritas, o codificador fez um corpo de doutrina sã, direita, não perfeita, porque a obra humana não pode ser perfeita, mas uma obra segura da sua origem. Assim é preciso proceder hoje, coordenando estudos, fatos, demonstrações, repito, coordenando as observações, coordenando os trabalhos, coordenando enfim todo o movimento espírita. Não há trabalho que possa prosperar desconexo. Em uma casa como esta, onde se prega a palavra divina, onde os espíritos trazem suas manifestações positivas para a boa compreensão dos que atentamente escutam, em uma casa como esta, onde se implanta a fé, deve haver um método, um sistema e tudo será mais proveitoso, mais correto e justo, porque os homens são todos iguais relativamente à origem espiritual. Mas não se pode trabalhar sem ordem, sem disciplina de categoria. Deve existir coordenação, repito, para que a regra seja uma só, e a ela se submetam todos os que trabalham. Dessa forma o trabalho prosperará, as lições serão aproveitadas e a parte essencial do asilo, a infância será mantida na altura em que deve ser colocada. Um trabalho desorganizado, sem um método, não poderá prosperar. A ordem não exclui a energia. Por conseguinte, coordenai os vossos pensamentos, coordenai as vossas vontades, coordenai as vossas ordens diretoras, a fim de que possa o asilo ser bem dirigido, com a harmonia de bons pensamentos de parte a parte, possa trabalhar essencialmente pelo progresso espiritual de todos os seres. Deus nosso Senhor lance suas vistas sobre a humanidade sofredora num momento doloroso porque passa. Que assim seja. Isaura. Em 11 de setembro de 1942. Para a ocasião presente. Paz e luz conceda o Senhor a todos os homens. Meus amigos, a filosofia espírita em sua doutrina convida o homem à reflexão, à sabedoria, à meditação. A compreensão das coisas convida igualmente a muita reflexão. A oportunidade que se oferece ao crente espírita no momento atual, não deve ser por ele desprezada. Conheceis a força do pensamento, sabeis que ele atinge até a própria divindade. O pensamento puro sobe e vai ter as regiões celestiais, o pensamento impuro volteia, circula em volta da criatura e vai ter aos mundos inferiores. Cultivai em vós pensamentos nobres, pensamentos altruísticos, pensamentos de boa vontade, pensamentos cristãos.
E não se diga que para o cumprimento do dever combatente é preciso alimentar o ódio dentro de si. Bem ao contrário, os sentimentos odientos são maus conselheiros. Do ódio não podem sair resoluções acertadas. O pensamento bom é aquele que se encontra exarado nas páginas do Evangelho. Cultivai o amor, cultivai o pensamento caridoso, cultivai a renúncia, a dedicação pelos vossos semelhantes. Essa dedicação que se estende até os seres inferiores do plano espiritual, vossos irmãos que padecem em consequência dos seus maus pensamentos. A ocasião presente em todo o orbe terreno apresenta para o homem espírita esta única resolução: prece. Prece para que haja critério em todo este mundo, para que cada homem cumpra o seu dever, de acordo com a sua consciência, corajosamente, em benefício da honra e da dignidade. O homem espírita deve olhar para seu futuro espiritual. Olhando para a terra, em face da conflagração atual, como se apresenta a ferida por esta hecatombe jamais vista na história, a alma se veste de crepe, se enluta, e descreda as coisas superiores. Mas o homem espírita, concentrando o seu pensamento no poder divino, poder invencível, descortinará a luz onde outros só veem trevas. Tende pensamentos caridosos, cristãos, acima de todos os sentimentos fracos. Os infiéis colocam a criatura humana como um Deus, quando não há homens deuses. Deus é um só e ama na terra os pobres, os humildes, os necessitados, vela pela cristandade. Sede vós como seus apóstolos, pecadores, mas homens resolutos diante da fé. Ninguém se atemorize, ninguém se lamente, cada um firme no seu posto. O Criador soberano de todas as coisas conhece o final que dará ao espírito a verdadeira vitória, a vitória da fé. Deus vos guie, Deus vos abençoe dando-vos força para permanecerdes ao seu amor fiéis, sempre de cabeça erguida, confiantes em Jesus. Deus vos abençoe. Alfredo Barcelos. Em 11 de setembro de 1942. Corações em prece. Deus nosso Senhor seja louvado. Que a sua bênção salvadora recaia sobre todos que têm fé. Para os impenitentes o seu perdão, porque, segundo a palavra do Cristo, eles não sabem o que fazem. Senhor Jesus, teus filhos neste momento se reúnem em prece, orando a ti, pedindo misericórdia para a humanidade sofredora, e também teus servos do além, espíritos que confiam na tua graça e misericórdia, e na onipotência divina. Esta oração suplica igualmente a Jesus sua divina proteção, muito especialmente para todos os corações maternos. São eles, Senhor, o escrino de todas as dores. São eles os maiores sofredores da terra. O coração de uma mãe padece duplamente, porque padece por si e pelas outras mães. Olha para todos, Jesus. Tu que tiveste na terra quando habitaste, uma mãe piedosa, santa pela bondade e pela origem do seu ser, tiveste uma mãe que sofreu ao tiver pregado numa cruz. Pede-lhe, Senhor, em nome dessa dor infinita, que acalente os corações maternos dentro de seu próprio coração. E vós, meus amigos, que aqui estáis, e que muitas vezes perdeis palavras inúteis, em assuntos que não devem ser tratados levianamente, vós que deveis coordenar os vossos pensamentos, lembrai-vos sempre que todo homem é falho, toda criatura humana é imperfeita, perfeito no universo só Deus. Jesus, o seu Filho bendito assim o disse. Volvei os vossos pensamentos para Deus, suplicai não somente para vós, mas pedi por toda a cristandade, por todos os que padecem, por todos os que não creem. São eles os principais sofredores e maldizem aqueles que têm fé em Deus. Reina neste mundo a miséria, a descrença. Apegados à matéria que será deles quando ingressarem no espaço, sem luz, sem fé. Pobres seres impiedosos, quanto terão a sofrer futuramente. Orai também por eles. Que Deus nosso Senhor lance sobre vós as suas vistas piedosas, enchendo-vos da verdade e dando-vos a fortaleza da fé. Que assim seja. João
Em 18 de setembro de 1942. Uma voz criteriosa. Meus amigos e meus irmãos, aqui venho desejando paz aos espíritos, tranquilidade a todos vós, progresso no estudo da doutrina que rege a vossa fé, aproveitamento sincero neste estudo. Meus amigos, eu não sou um competente para vos dirigir a palavra no final de uma sessão. Eu não fui um adepto espírita, cujos trabalhos ou cujas palavras tenham sido um exemplo para os seus. Eu sou uma criatura de boa vontade, como fui na Terra, continuo a ser no espaço. Eu tenho, sobretudo, o desejo de que minha conduta espiritual jamais infrinja o decálogo divino. Como homem passei pela Terra não como um inútil, mas, como o comum dos homens, pouco realizando. A minha satisfação, o meu desejo para o que faço votos a mim próprio, rogando ao meu Deus, é que eu possa me adiantar, que eu possa ser um dia fiel trabalhador útil na vinha do Senhor. Para os espíritas que começam a vida apontada pela doutrina, pequenos escolhos se apresentam com a altitude de uma montanha ereta em sua frente, representando um embaraço formidável, colossal. Sentem-se indefesos e ao mesmo tempo inábeis para escalar estas pirâmides. É aconselhável a prudência, é aconselhável o critério, o juízo, para não fazer, como vulgarmente se diz na terra, de um argueiro um cavaleiro. Isto quer dizer, não façais crescer a dimensões extraordinárias o que não tem a mínima importância. Meus amigos, e sobretudo minhas irmãs, aquilo que a vossa consciência acha acertado, verdadeiramente está certo, aquilo que a vossa consciência aponta como errônea, positivamente está errado. Desde que a vossa conduta esteja de acordo com as normas do vosso proceder é porque nelas se refletem as impressões dos guias, e vós podeis estar tranquilos. Não convém estes maus tratos consigo. Não convém pensamentos martirizantes que só podem enfraquecer os corpos e muitas vezes os próprios espíritos. Os recém-desencarnados que não estão aperfeiçoados na doutrina devem ficar propositalmente afastados da terra pois não veem claro as coisas espirituais. São criaturas ainda muito chegadas à terra, que se recordam de coisas comezinhas da vida doméstica e se entretêm a pensar muito terra a terra. Não fazem mal a ninguém mas não devem ser atraídos para que alcem o voo levantado do espírito que deseja crescer e evoluir. Tais espíritos, atraídos, cortam as suas próprias asas, impedindo-lhes o voo às alturas, fazem círculos parando em volta dos terrenos, entristecem com as suas tristezas constantes, seus pensamentos saudosos, e ficam no plano terreno em vez do plano espiritual. Mormente aqueles cuja fé não é firme. Eu venho para tranquilizar. A minha palavra foi sempre fiel, não tive jeito para mentir, nem para fingir, tive um caráter positivo, amante embora da família, nunca concordei com desacertos para contentá-la. Peço a Deus inspiração para vós e vos conceito a calma própria dos que têm o coração reto e a fé no Pai, o Criador. Publio de Melo. Em 18 de setembro de 1942. Alimento da alma. Deus nosso Senhor seja louvado. Meus irmãos, a vida espírita é a vida cristã. O espírito necessita de luz e conhecimento que o desenvolva, tanto quanto a matéria necessita de alimento que a fortifique. Um corpo mal alimentando não pode progredir, materialmente falando. Um espírito que não se alimenta do fluido salutar que vem de Jesus não pode evoluir. Quando Deus permitir nas vossas vidas aflições, dores, tristezas, moléstias ou pesares, lembrai-vos do olhar sacratíssimo do Mestre, que disse: aquele que se julgar puro, atire a primeira pedra. Esse Jesus bendito ainda disse que nós todos devemos apelar com fé nas nossas aflições. Nunca percais o ânimo, nunca fiqueis como nautas desarvorados em pleno mar. Sede como infante que, aflito, se acalenta ao colo materno. Qualquer criança sofredora tem alívio ao se sentir no colo daquela que lhe deu o ser, porque só ela o sabe afagar bem,
e ele reconhece a sua mão e sabe distingui-la entre outras. Assim Jesus, o bem-amado, o condutor dos apóstolos, dos discípulos, da humanidade enfim, tem palavras carinhosas e meigas para todos os seus filhos, e só ele vos diz palavras de coragem e calma. Nunca vos perturbeis, confiança em Deus, firmeza de fé. Que Deus nosso Senhor seja louvado para todos sempre. Que esta agremiação aqui reunida neste momento, saiba conhecer o poder divino, em qualquer situação da vida, é o meu voto sincero. Alfredo Barcelos. Em 25 de setembro de 1942. Bênçãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz venha dominar o mundo. Meus amigos e meus irmãos, o meu espírito não é ainda bem desenvolvido nos ensinamentos celestes. Desejo, todavia, fazer alguma coisa na vinha do Senhor. A última existência que tive na terra não me deu oportunidade para esse trabalho. Compreendo a causa da expiação, conheço a sua razão. O meu espírito, liberto do pequeno corpo em que habitou, partiu para o além e lá conquistei do meu Deus a graça de poder utilizar os meus pequenos esforços no trabalho de Jesus. Jesus carinhoso e bom, Jesus amante das crianças, protetor dos fracos, amparo dos desventurados, dos aflitos, o pastor das almas, concede na sua vinha luz, para que todos os que desejam tenham o seu pedacinho a semear, para mais tarde colher. A mim, nesta sementeira da caridade, chegou a vez de ajudar os que na terra sofreram o que chamais desgraças, desastres, catástrofes, enfim aquilo que de mil modos pode sobrevir para o cumprimento da prova. Hoje estou alegre, bem satisfeito, o meu espírito veio trazer alguém que, como eu, pereceu sob a mesma dor. Foi bem elucidado, partiu satisfeito a conhecer as belezas do mundo além. Graças sejam dadas ao Senhor, continuo a dizer. Nas vossas preces não vos esqueçais de mim. Ainda tenho recordação do lar onde nasci, continuo a amar todos os meus, não procuro desvanecer a recordação do meu espírito, a lembrança do muito que gozei na terra, onde tudo foi proveitoso para o meu espírito. No entanto, a minha alegria é grande, pela possibilidade de trabalhar na vinha do Senhor. Contende as lágrimas, eu sou feliz. Deus me ajudará. Jesus muito mais ainda tem que dar a todos nós. Jaci. Em 25 de setembro de 1942. Não vos deixarei órfãos. Amigos e irmãos, Deus vos guarde. Já uma vez a minha palavra obscura se fez ouvir nesta assistência. Como da primeira vez o disse, agora repito, não fui crente espírita, mas fui fervorosa cristã. Não nasci em terra brasileira, mas a minha pátria irmã da vossa e falamos a mesma língua. Meus amigos, a falange bendita chefiada pela discípula amada de Jesus, não cessa de orar e de envidar esforços no sentido da prática da caridade, quer aos seres desencarnados quer aos seres terrenos. Graças à caridade imutável dos bons espíritos componentes dessa falange luminosa, cheia de atividade, muitos são atendidos em suas aflições e impelidos à caridade humana. Aqui para o asilo espírita João Evangelista essa falange encaminha muitos a quem dispensais doutrinação. Continuai, meus irmãos. Não vos atemorizeis. A palavra do Mestre quando anunciou a sua partida de regresso para o além foi que não se turbem os vossos corações, nem se atemorizem. Credes em Deus, crede em mim também, não vos deixarei órfãos, eu vou para vos preparar lugar. Queridas irmãs e meus irmãos, esta palavra suave que encoraja que anima o espírito e o induz a ter fé em Jesus, não vos deixarei órgãos. Quando a tormenta se aproxima, quando tudo parece nublado, proceloso, o poder de Deus mais brilha. Notai quando o tempo está escuro e nem a luz clareia o céu, como as luzes mais fulgem parecendo faróis. Assim o amor divino, em face da negridão do crime horrendo, mais brilhará, mais iluminará o espírito do cristão. Amai-vos muito, sede fiéis, encorajai-vos,
lembrando-vos que vós não sois miragens de fé, sois almas, sois espíritos, sois inteligências, sois verdade, quando fiéis ao Evangelho de Jesus. Repito, amai-vos muito, Deus velará por vós. Que assim seja. Sara. Em 2 de outubro de 1942. Colaboração necessária. Meus amigos e meus irmãos, desça sobre vós a paz do Senhor. A fé no Cristo, Jesus, irmã nas criaturas. Passando da terra para o espaço, compreende-se melhor todas as coisas, não pareça estranho, portanto, que eu vos chame assim, meus irmãos. Já uma vez aqui falei, dando-vos este tratamento, mas foi para uma explicação pessoal. Hoje, apelando para a vossa fé, como testemunha da sinceridade com que trabalhais, unindo-me a vós nas vossas preces, eu venho pedir-vos, como muitos outros o têm feito, a vossa colaboração no sentido de orarmos pela paz do mundo. Nunca fui muito fraca de espírito, sempre tive coragem para enfrentar situações, mas, confesso, os quadros dolorosos que tenho visto são para desolar a qualquer que tenha uma parcela de sentimento cristão. A situação do planeta é lastimável. Eu, em face de tal sofrimento, venho vos pedir, e de certo vós tendes feito, preces pela nossa gente brasileira. Não que o Brasil mereça mais do que qualquer país. Eu já sou do lado de lá da terra e conheço que perante Deus todos somos irmãos. Ele ama todos como seus filhos. A terra brasileira é tão bela, tão fértil, tão hospitaleira, tão amante do progresso, tão sincera, tão generosa. Bem merece a vossa prece para que sejam poupados os seus lares, para que as suas famílias possam ter sossego continuando sempre a vencer o grande mal. Amanhã, 3 de outubro, dia em que o mundo espírita recorda o seu codificador, aquele que juntou todos os apontamentos mediúnicos, para fazer este código abençoado do Espiritismo. De alguma sorte estou ligada a 3 de outubro e muitos sabem por quê. Associando-me a vós nas vossas preces, peço que não esqueçais as crianças, os velhos, os oprimidos, os fracos, os que têm fome e sede de justiça. Como mulher, a devoção mais sincera da minha alma foi consagrada à Virgem Maria, ao seu amantíssimo esposo, e ao seu divino Filho, o Filho do Deus. Esta tríade divina foi sempre o meu fanal na vida. Orai por todos, mas especialmente pedi proteção para a terra brasileira. Deus vos abençoe a todos. Recordem-se nas preces também no meu espírito, que ainda necessita muito delas. Maria Inácia. Em 2 de outubro de 1942. Súplica. Senhor Deus e nosso Pai, nós, reunidos com os filhos da terra, aqui estamos para o encerramento desta sessão. Invocamos o teu santíssimo nome, porque desejamos receber, nós, como espíritos, e eles como humanos, a benção que possa partir da tua onipotência sem par. Aqui, neste ponto de trabalho, cada um confia-te as suas imperfeições, seus pesares, suas mágoas, e, querendo corrigir os seus defeitos, pedem a clemência dos bons espíritos. Nós desejamos fazer prece por todos eles, para que a luz possa mostrar-lhes o caminho da verdade, da justiça e do amor. Seja-lhes feito conforme as suas necessidades. Eles pedem tua clemência infinita e piedosa para corrigirem o seu viver, a sua conduta, a fim de poderem dignamente governar seus lares com prudência, com carinho e fé. Que as mulheres compreendam seus deveres como as cristãs, antigamente, davam a própria vida em testemunho da fé diante de ti. Assim elas sejam corajosas no cumprimento da sua fé, por amor à verdade. Pedimos, enfim, para todos, Senhor Deus, perdão e paz. Que assim seja. João de Freitas. Em 9 de outubro de 1942. Consciência esclarecida. Seja louvado o nome do Senhor por todos os séculos. Amigos e irmãos, quanto mais se vive neste espaço infinito em que o meu espírito ingressou, mais se vai compreendendo a ciência,
O porquê dos destinos. Consagramos a nossa vida material ao estudo, mas ao estudo das coisas palpáveis, ao estudo da estrutura humana em toda a sua composição orgânica e em toda a sua vibratibilidade nervosa. Consagramos a nossa vida à descoberta do infusório, do micróbio, do germe ocasionador dos grandes males. Consagramos a nossa vida material à procura do porquê, escalpelando corpos, rasgando abdômenes, focalizando organismos materiais, e buscando descobrir os males que a medicina não pode descobrir e só a cirurgia desvenda. Gastamos assim todo o nosso esforço, ocupamos nisto toda a nossa inteligência, fazendo o que médicos ilustres, professores, antigos fizeram, e outros naturalmente farão com maior proveito. No entanto, o porquê da vida espiritual, a ciência das almas, continua para muitos uma incógnita. Não se procura descerrar a cortina para ver além do véu. Eu, mercê de Deus, sempre tive algo dentro de mim que me fazia sentir que aquilo sobre a mesa não era todo um indivíduo, alguma coisa ali faltava, e essa coisa tinha vida muito mais enérgica, mais firme, mais forte do que aquela vida estagnada pela morte. Eis porque me sinto feliz no mundo em que vivo, porque me sinto alma, me sinto espírito, me sinto vivo e compreendo então a miséria da vida orgânica. A compreensão da vida espiritual nos faz antever melhor a miséria da vida terrena. Bem entendido que ela tem valor porque Deus a fez assim, mas o homem se encarrega de relaxá-la. Para nós, espíritos, coisas comezinhas da terra são poeira que o vento levou. Eu já não me lembro se tive algum aborrecimento grande na terra. Já deixei a retaguarda tudo isso e o meu olhar firma-se para esse além luminoso, e tenho um desejo louco de cada vez mais aprender. Tenho sede profunda da sabedoria do infinito e vou alindo sufragamente toda a ciência, toda a luz que me é dado receber. Meus amigos e meus irmãos, ponde as coisas nos seus verdadeiros lugares, no seu verdadeiro limite. Aflições não faltam, desgostos profundos, desgraças que se poderiam evitar, tornam-se inevitáveis. Deixemos para o mundo que pertence ao mundo e vamos olhar para o além, procurar ali a fonte da verdadeira vida. A vós, que sós espíritas, que tendes a compreensão real da verdadeira vida, eu devo dizer, com a franqueza que sempre caracterizou o meu modo de dizer as coisas, deixai que as aflições venham, não as procureis, elas saberão vir, por si. Quando vos for dado sorver o cálice de amarguras, sorvei-o até o fim, lembrando-vos de que um dia raiará o sol da justiça e vireis para esse espaço infinito aurir a paz suave de que toda alma precisa. Não me conheceste? Sê feliz na paz do Senhor, e que Deus te abençoe sempre nesta vida de dores e provas e, fica sabendo que estou perfeitamente conformado. Deus te guarde. Samuel, em 16/10/1942. Coesão. Amados irmãos e meus amigos, a doce paz de Jesus vos envolva, para que possais encontrar o sossego para as vossas almas e o descanso para os vossos corpos. Meus amigos, meus muito amados irmãos, a situação premente que o mundo atravessa, este planeta de dores em que habitais, reclama a coesão forte de todos os espíritos. Não deve haver nesta hora desfalecimentos de crenças, pelo contrário, pensamento fixo em Deus e procurar viver neste mundo caridosa e fraternalmente com todos os irmãos. Ninguém se atemorize com a dor é o buril que vem lapidar as almas imperfeitas, a dor é a tábua de salvação a que se apega o náufrago para não sussurrar no mar tempestuoso da vida. Meus amigos, vivei como devem viver os filhos de Deus, amantes e caridosos para o vosso próximo. Cada vez que é vossa alma, caridosa, nobre, procura fazer o bem, quando enxugais lágrimas que por vezes vêm aos olhos e não rolam pelas faces, tornando assim desconhecido o sofrimento, cada vez que praticais ações dignas e caridosas, Deus está conosco, Deus vos ampara, e nós desse outro plano da vida,
Agradecemos as intuições que recebeis e pedimos a Deus a graça de poder sempre incutir em vós as nossas intuições. Meditai sempre antes das resoluções sérias e tende a força de vontade precisa para vos manterdes dentro daquilo que vós sabeis estar direito. Tende coragem para cumprir a vossa missão, cortando pela raiz todo o mal que se apresente com aparência de bem. É muito pior o mal que se disfarça do que aquele que vem aberta e francamente, prejudicando a todos. O mal que se oculta como a serpe venenosa que se esconde nas folhagens verdes para ferir o viandante incauto que segue o seu caminho, e o morde no calcanhar. Esta é a pior espécie de mal, o mal que tem aparência de bem, o mal que se diz amigo, o mal que procura ferir parecendo que faz bem. Acautelai-vos e não cedais jamais aos impulsos do coração bem formado, porque, muitas vezes, cheio de amor, nem sempre é obediente à palavra criteriosa do cérebro, e o cérebro é quem dirige a vida do homem. O homem que abdica desse critério e se deixa ir na bondade de um coração fraco, erra. Segui o exemplo do Mestre, Jesus, que generoso e bom, sincero, doce, suave, sabia ser enérgico e forte na ocasião precisa. Foi assim que ele disse: ai de vós, hipócritas, que sois, como túmulos branqueados, que não obstante toda sua beleza externa dentro só contém podridão. Foi o Mestre Jesus quem assim falou, e Jesus era manso, suave e doce. Procedei assim. Tomai as rédeas do governo em vossas mãos, dirigi com firmeza. Que a palavra de Jesus, pela voz dos seus discípulos e dos seus filhos bem-amados, possa incutir em vós a ação generosa, a ação boa, a ação caridosa. Deus vos guarde. Almira. Em 16/10/1942. Construir. Amigos e irmãos, seja convosco a paz do Senhor. Desejo levantar o vosso ânimo, algo abatido pelas circunstâncias que vos cercam. Desejo apelar para o vosso espírito de fé e confiança na providência divina, para que possais erguer bem alto o sentimento de fé que une o vosso caráter. Desejo confortar-vos nas dores, nas provas por que estáis passando. Ninguém está isento delas neste mundo de dores. Ninguém está isento do acicate da dor, porque ele purifica o espírito. E, para melhor suportar a cruciante mágoa que a muitos fere, é preciso que tenhais sempre em vista o móvel que vos trouxe a este mundo, a razão de ser da vossa fé, o porquê da vossa existência, para que não entre em vossos cálculos a ideia errônea de que esta vida está se tornando insuportável, pelo fato dos vossos espíritos tanto têm de suportar grandes dores. Meus amigos, vós precisais ter o espírito de construir e nunca de demolir. Construir sobre o alicerce da fé os bons pensamentos, as grandiosidades da fé, as obras proveitosas. Aqui tendes em mãos uma obra que representa um grande exemplo de fé, para que maior ainda se torne o esforço daqueles que trabalham com afinco pela causa nobre da fé cristã. Assim, meus amigos, esforçai-vos em construir o grande edifício da fé, modelando em vossos pensamentos, arquitetando nobres ideias, obra que durará por séculos sem fim. Porque as grandes obras realizadas no plano da terra, também são dirigidas por lá, também são vistas de lá, também são apreciadas por eles. Vós, que aqui vos reunis tão pontualmente em dias certos, orando confiantes, pedindo socorro do alto, nunca deveis enfraquecer, bem ao contrário, deveis estar sempre dispostos para a luta no campo físico, no campo material. As piores batalhas são as incruentas, aquelas que não derramam uma gota de sangue, as lutas contra a injustiça, a ofensa, a injúria. Sede humildes, levantai o fraco, agi sempre dentro dos preceitos da caridade cristã. Meus amigos, agi com acerto, com perseverança, com energia, nunca perdendo de vista o espírito de liberdade que deve caracterizar o verdadeiro crente. O crente que rebaixa a sua fé não diga que é espírita, diga que acha bonita essa religião, muito nobre,
mas quem se não encontra forças para abraçá-la? Amai-vos muito é a palavra do Mestre. Sobre esta palavra construireis e jamais demolireis. Que a graça de Deus venha sobre todos vós. Até. José Dácio. Em 23 de 10 de 1942. Ponto de vista mais largo. Amados irmãos, meus amigos, Deus estenda sobre vós a sua misericórdia infinita. O Espiritismo é a religião que mais largamente estende o horizonte da fé à face do homem. Ele é que dá a maior largueza à vida, golpe de vista mais acertado, visão espiritual mais firme, mais distinta. Os homens, em sua maioria, limitam-se a uma vida estreita que diz respeito ao plano material. Religião para eles costuma ser uma formalidade. Quer essa religião seja simbólica e ordinariamente domine os corações pelas superstições que impõe, quer essa religião seja outra e aponte melhor o caminho verdadeiro, reto para a luz. Em verdade o homem cumpre os preceitos que sua religião lhe aponta e limita-se a isto, a sua fé. O Espiritismo, porém, não tem cerimônias, não tem rituais para a realização dos quais seja indispensável a presença do homem. Espiritismo procura descortinar além do véu as ricas preciosidades que Deus tem para conceder às criaturas terrenas. É assim que a vida única, estreita, que o homem desenvolve em torno de si, da sua família, não é vantajosa para o descortino dessa vida larga, esplêndida, que o espírito descobre. Não quero dizer que a família seja um obstáculo à dilatada visão do espírito, bem ao contrário. Se todos professam a mesma fé, cada ser presente em cada família será um elemento, um fator preponderante no desenvolvimento da fé. Se, porém, o homem restringe as suas obrigações ao seu lar estreito, diminuindo a sua vida espiritual, torna-se um pequeno rei num mundo que não é seu. Enquanto que o espírito é que desenvolve as suas faculdades, mais adianta, mais larga torna a sua vida espiritual, chegando a considerar todos os homens seus irmãos. E quando se trata de beneficiar, é o caso de dizer como o grande mestre Jesus o disse, não saiba a mão direita a caridade que praticou a esquerda. Daí sempre sem olhar a quem. Assim, meus amigos, eu desejo encontrar em vós largueza de pensamento. O espiritismo que vive dentro do asilo espírita João Evangelista, deve ser um espiritismo amplo, de vistas largas, para sanar o mal que atinge a terceiros. Esse é o espiritismo cristão verdadeiro, que procuramos incutir no ânimo dos assistentes do asilo espírita João Evangelista. Pregando e exemplificando alargareis o âmbito de sua expansão, evitando ambientes pesados, que prejudicam a sua serenidade, a evolução de sua marcha. O contrário disto, além de estultícia e inépcia. Segui o exemplo dos verdadeiros crentes, seus dizeres, seu testemunho. Meus amigos, muitas vezes a vossa falta de coragem restringe a marcha ascensional do Espiritismo. Sois irmãos, viveis do mesmo Pai, que é Deus, vindes fazer aqui o vosso progresso, fazei-o e não perturbeis o dos outros. Não corteis as asas ao Espiritismo e compreendereis a sua grandeza. A vossa doutrina é de Deus, nosso Senhor, e Ele é Pai de infinita misericórdia. Seja nosso Senhor louvado por todos os séculos. Isaura. Em 23 de 10 de 1942. Sábios conselhos. Amados irmãos e meus amigos, desça sobre vós a paz do Senhor. Precisais meditar sobre os homens e as coisas fora do âmbito estreito dos interesses pessoais e mesquinhos, que ofuscam a lucidez do espírito. Precisais observar as situações com a calma imprescindível a quem necessita agir. Precisais olhar para o mundo sabendo que aquilo que é seu, Deus lhe deu, e encarar o mundo espiritual sabendo que para lá vão as coisas imperecíveis. Por conseguinte, todos os predicados da alma, todas as virtudes, bem como todos os defeitos e pecados. Compreendendo a vossa situação neste planeta de dores e tormentos,
Dareis contas melhor das vossas tarefas e sabereis manter-vos na linha de dignidade espiritual que convém ao crente espírita jamais perder. Quantas vezes gastais palavras que poderiam deixar de ser pronunciadas, sendo o silêncio a resposta? Quantas vezes discutis, perdendo a calma necessária ao verdadeiro crente espírita? Amigos e irmãos, quando, no correr de uma palestra, descobrirdes a ideia